chegou ao fim no último domingo o estado de emergência de saúde pública de importância nacional, decretado em função da pandemia de Covid-19 no Brasil. A portaria com essa decisão foi assinada no dia 22 de abril pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e previu um prazo de 30 dias para que estados e municípios se adaptassem à nova realidade. O estado de emergência de saúde pública de importância nacional é considerado o nível máximo de risco da doença no Brasil. Ele entrou em vigor em fevereiro de 2020, poucos dias depois da OMS, Organização Mundial da Saúde, declarar emergência de saúde pública internacional. A norma permitiu que o governo federal e os governos estaduais e municipais tomassem uma série de medidas, como o uso obrigatório de máscaras e a autorização emergencial para vacinas. A medida sanitária foi criada também para diminuir a burocracia nas contratações temporárias de profissionais de saúde, na aquisição de bens e na contratação de serviços. Essa norma autorizou ainda a dispensa de licitação e a importação de produtos sem registro na Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A OMS ainda não reavaliou a situação de emergência internacional e não há um prazo para isso. Cada país pode decidir sobre a sua situação com base na realidade epidemiológica. Segundo o governo federal, a decisão aqui foi tomada por conta da queda nos números do coronavírus no Brasil e pelo avanço da vacinação. Mesmo com esse decreto, o Ministério da Saúde informou que as políticas públicas de saúde não serão interrompidas. Sobre essa decisão do governo federal, eu conversei com a infectologista Carolina Ali. Ela explicou o que significa, na prática, esse fim do estado de emergência de saúde pública e disse que a medida não quer dizer que a pandemia acabou. Veja na entrevista. Doutora, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. É um prazer poder estar aqui. No último domingo, doutora, o Ministério da Saúde, ele decretou o fim do estado de emergência em saúde pública no país. O que significa isso? Bom, isso é uma medida administrativa, que esse decreto, né, do Ministério da Saúde, desse estado de emergência, ele facilita algumas ações que precisam acontecer de forma mais ágil para o controle de uma pandemia, para controlar, né, algumas doenças infecciosas para evitar que elas se alastrem, né? Então, era uma medida administrativa que o Ministério da Saúde decretou, né? E isso facilitou, no momento de maior urgência, de compra de medicamento, aquisição de equipamentos, uso emergencial de medicamentos, de vacinas, sem passar pelos trâmites normais, né, a abertura de leitos de UTI para que o nosso sistema de saúde desse conta de enfrentar aí a Covid. E o que muda com o fim desse decreto? De forma prática, nada muda na vida do brasileiro. Tá? Então, esse estado de emergência, o fim do decreto, né, do estado de emergência, só fala para a gente que o SUS está dando conta de acolher os casos, de monitorar os casos de Covid, né? Então, é puramente isso, mas nós continuamos no estado de pandemia, né? Ou seja, ainda existe vírus circulando, doenças acontecendo em vários países, em vários continentes do mundo, né? Então, a gente ainda continua com o número nesse estado de alerta, porque a gente ainda não foi decretado o fim da pandemia, né? A gente determina, né? A gente fala que o mundo está no estado de pandemia quando vários continentes estão sendo afetados por uma doença de importância em saúde coletiva, tá? Então, a gente ainda continua com esse alerta. A senhora acha que realmente já é o momento de decretar o fim desse estado de emergência em saúde pública no Brasil? O estado de emergência, ele não vai influenciar na vida, né, do brasileiro. As pessoas não podem confundir
o fim do estado de emergência com o fim do estado de alerta que a gente tem que manter, né? Porque agora a gente, nós estamos entrando, né, num período mais frio, em que o vírus respiratórios, outros, né, além da Covid, circulam muito, a gente tende a ficar em ambientes aglomerados, com janelas e portas fechadas, com comprometimento da circulação do ar, e por isso, né, essa transmissão maior dos vírus respiratórios. Então, a gente continua tendo, né, infecções respiratórias, além da Covid, outras infecções também com potencial de gravidade, que é o caso da influenza, aí, né, e isso a gente continua em alerta. Por quê? A gente não quer hoje que a pessoa se contamine com o SARS-CoV-2, né, que o indivíduo não tenha Covid, mas a gente também não quer que o indivíduo tenha outras infecções virais, né, que às vezes são tão graves quanto, que podem confundir e tirar aquele indivíduo do seu trabalho, da sua escola, ainda que por um tempo curto, né? Hoje, só para a gente ter ideia, o protocolo de testagem da Prefeitura de Ouro Preto, ele recomenda que todas as pessoas que tenham sintomas respiratórios, que elas se afastem do serviço por 5 dias e que no 5º dia ela vá procurar pelo teste de Covid, né? Ou seja, mesmo as pessoas que não têm Covid, que estão apresentando quadros respiratórios, elas vão ser afastadas do serviço, elas deveriam ser afastadas do serviço por um período aí de 5 dias, tá? Então, a gente não quer que o vírus da Covid circule, mas a gente também não quer que outros vírus circulem nesse momento. Mas o estado de emergência, como eu disse, ele só mostra para a gente que, nesse momento, o SUS tem dado conta de acolher o número de casos que está acontecendo, manejar, oferecer, né, o suporte, e monitorar, né, porque o SUS também faz parte do SUS aí, os sistemas de vigilância municipal, estadual e federal, então que os sistemas têm dado conta de monitorar isso que está acontecendo, tá? Então são 2 coisas diferentes, mas a gente continua ainda no estado de pandemia, em sinal de alerta, né, porque né, o medo todo é que esse vírus sofra mutações e gere novos surtos, né, um aumento súbito de casos, e toda aquela história aí que a gente enfrentou no começo desse ano, né? Então, isso que a gente tenta evitar. Então, em caso de novo aumento dos indicativos de casos de Covid, ainda é possível a retomada desse estado de emergência? Se houver uma iminência de comprometimento do sistema de saúde, o Ministério da Saúde pode decretar novamente o estado de emergência, tá? Mas, mesmo acontecendo muitos casos, mas o SUS está dando conta de monitorar, de acolher todos os pacientes, provavelmente esse estado de emergência não vai ser decretado. Então, ainda, com o fim do decreto, ainda é mais importante a vacinação, né? A continuidade da imunização contra a Covid no país. Com certeza. Não vamos achar que pelo fim do estado de emergência que a gente está considerando que a Covid agora não é grave. Não é isso, né? A Covid, ela continua causando infecções graves, principalmente nos não vacinados, mas nós temos aí quadros leves também de Covid, causando comprometimento a médio e longo prazo, né? Então, não é desejável que as pessoas se infectem pelo SARS-CoV-2. E, por isso, as medidas de proteção, elas continuam sendo muito importantes, né? Além da vacinação, hoje a gente tem, né, a vacina disponível para todo mundo acima de 5 anos de idade, né, já os reforços acontecendo, né, o primeiro reforço disponível para todo mundo, o segundo reforço para alguns públicos específicos, e isso tem sido ampliado, a orientação da utilização de máscara, por mais que não seja obrigatória, né, por alguns municípios, a UFOP, por exemplo, ainda orienta a utilização de máscaras em ambiente fechado, tá? E a higienização das mãos, né, para evitar aí a autoinoculação do vírus,
Tá? Então, as medidas de prevenção, elas devem continuar. Não é porque a gente saiu do estado de emergência que a gente vai banalizar. Inclusive, esses bons hábitos, eles deveriam ficar, né, no comportamento aí dos brasileiros durante esses períodos de maior incidência de vírus de transmissão respiratória. Doutora, a senhora gostaria de colocar mais alguma questão sobre o assunto? Bom, falar isso, né? As pessoas confundiram muito achando que o fim do estado de emergência significava o fim da Covid, não, são duas coisas diferentes, né? A gente lembrar que dessas medidas de prevenção, da importância, da autocrítica também, né? Que se o indivíduo ele está com sintomas respiratórios, dele se afastar do convívio social, dele procurar os testes sem muito alarde, né, sem sobrecarregar os serviços de saúde, mas se afastar de ambientes de trabalho, ambientes fechados, etc. E se precisar fazer, né, utilizar a máscara com uma proteção melhor, aquelas máscaras mais robustas como a N95, mas evitar mesmo, né, o convívio aí com familiares, com amigos, porque, afinal de contas, né, a Covid, a pandemia ainda não acabou. Doutora, essas foram as minhas questões. Eu agradeço mais uma vez a sua disponibilidade de nos conceder essa entrevista. Muito obrigada, tá? Por nada. E como disse a infectologista aí na entrevista, e de acordo com o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus da UFOP, a universidade vai manter a recomendação de uso da máscara em locais fechados e outras ações de biossegurança contra a Covid-19 em todos os campi. E a TV UFOP e a Rádio UFOP continuam acompanhando a situação do novo coronavírus aqui na região. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações.